Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Pois então, Bem, como foram de feriado aí? Vi tava bom. que alguns ainda não fizeram atividade, tá, pessoal? Aí, mas podem fazer durante a semana, tá? Não sei se alguém não conseguiu acessar lá, mas tem o link, tá disponível. Então vai ficar ainda durante essa semana. E aí, quem não conseguiu fazer na semana passada, tá? É importante até porque vale presença também pela aula do dia 7, né? Então, além da atividade lá que muitos já mandaram da planilha, tá? Por favor, acessem o link lá também e façam a atividade, tá? Pra gente também não perder o controle aí também, vocês não deixarem acumular muita coisa aí pro final, porque pelo que eu vi, a gente tem mais esse e mais 4 encontros aí, um deles vai, deixa eu ver, esse mais 3 encontros e um deles vai ser a nossa avaliação, né? Então, Quando a gente vai ter um retorno desse trabalho ali das planilhas? esse aí, em princípio assim, ó, eu vou estar postando, eu vou esperar todo mundo enviar e eu vou estar postando o gabarito dele daí, tá? Mas pelo que eu tô acompanhando ali, o pessoal tá mandando, quem chegar próximo ali de 1410, 1411, 1412, tá certo na última coluna lá. Teve alguém que não chegou próximo aí em princípio todo mundo, né, conseguiu. Alguém não? Alguém chegou perto aí desse valor? Sim, né? Muitos que já enviaram aí, tá? Foi tranquila essa atividade de fazer ou não? Foi. Pra mim foi. A Eu da não achei. semana. É. É que a atividade em si, os cálculos ali não podem não ser muito complexos, o que dificulta um pouco é a interpretação ali, né, do que tem que dividir pelo que, né, então, os critérios de rateio ali, por vezes, que podem dificultar um pouquinho, né, a elaboração do trabalho, mas de certa forma aí não é para ter grande complexidade, né. E com relação ao trabalho da semana passada aí, custeio por absorção invariável. Tranquilo também, né? Em cima das pesquisas aí que vocês fizeram, tá? Do material que tem disponível, ou quem optou por pesquisar também na internet, enfim, né? De fontes confiáveis, aí também tá valendo, mas aquele material lá disponível, ele é de grande valia, tem bastante coisa lá, tá? Pois bem, então só recapitulando, tá, pessoal? Lembrem de atualizarem as atividades aí, por favor. Uma rápida chamada aqui, então, para não me perder. Andréa Nunes. Aqui. Bianca Frihauf, tá lá. Eu. Igor. Não. A Simone Lopes. Não. A Grazi tá aí. Hã? Eu. A Simone dos Santos. A Simone tá, não tá, não. Tô aqui, tô aqui. Tá ok. Tá com outro nome aparece ali para mim, né? Sim, eu tô com o telefone do meu marido, o meu tá sem Aham. bateria. Tá. A Adriane está lá. Aqui. Uhum. A Larissa Santos. Não. Thaís Broining, tá ali. Aqui.
A Júlia Freitas. Não. A Gislaine está ali. E é isso, pessoal, tá? Então, por favor, atualizem as suas atividades. Na aula passada aí, alguém lembra o que a gente começou a tratar? Da margem de contribuição? Margem de contribuição. E o que será que é a margem de contribuição, Bianca? É a diferença ali entre o preço de venda e o custo e as despesas do produto que tu tá fazendo para vender. Isso aí. Alguém quer complementar mais alguma coisa aí? Lembram do exemplo lá dos quadradinhos, né, do cubo mágico, né? Então, cada produto que eu vendo, ele representa um quadradinho daqueles. Então, no momento que a ideia é eu vender a quantidade de produtos, tá? Com que sobre um quadradinho daqueles até eu completar e conseguir pagar todos os custos aí, despesas fixas da empresa, né? Então, a gente considera, para levantamento da margem de contribuição, somente os custos variáveis, né? Então, a gente pega o preço de venda e desconta os custos lá e despesas variáveis, para a gente conseguir verificar, né, quanto que sobra de cada produto vendido para que a gente consiga pagar as demais obrigações, né? Esse é um conceito utilizado aí pelo método de custeio variável, né? E isso também nos possibilita depois trabalhar com outro conceito que a gente vai aprofundar hoje, que é do ponto de equilíbrio. Tá? Então, a partir do momento que eu sei quanto que cada produto me fornece de margem de contribuição, eu consigo pegar e projetar já o número de quantidades vendidas ou então de faturamento necessário para que eu consiga pagar todas as contas da empresa e passe a obter lucro, né? Passe a ter um retorno positivo por parte da empresa. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é a gente dar continuidade aí nesse conceito da margem de contribuição, entrar conhecer um pouco mais sobre o markup aí, tá? E a formação do preço de venda, e finalizar com o ponto de equilíbrio. Finalizando isto na aula de hoje, semana que vem a gente já começa a realizar exercícios práticos aí em cima desse conteúdo. Tá? Deixa eu pegar aqui e projetar então. Então, aqui, recapitulando, então, a margem de contribuição vai vencer a diferença do preço de venda, tá? E custo e despesas variáveis. Então, o que sobra é a chamada margem de contribuição. Só desculpa, pessoal. Voltando. Então, margem de contribuição é aquele valor que sobra. Por exemplo, o valor de venda de um produto é R$70, custo da matéria-prima é 20.
tá? Ele é um custo fixo ou um custo variável? Custo variável, né? Por quê? Porque sempre o custo da matéria-prima vai acabar sendo R$ 20 na unidade. Ele vai variar na totalidade lá conforme as quantidades de matérias-prima utilizada. A imposto sobre venda, R$ 12, custo variável, porque na unidade ele vai ser fixo, né? Então ele vai ser um percentual em cima do preço de venda, vai variar conforme a totalidade das vendas. Então ele é um variável. Comissão e frete de vendas, também ele vai acabar sendo um valor fixo na unidade, tá? Normalmente um percentual, vai variar conforme a totalidade. Então, é uma despesa variável, né? Então, descontados esses valores do nosso preço de venda, a gente tem a nossa margem de contribuição de R$ 28. Esse valor, como eu tinha explicado, né, vai fazer frente aí aos custos e despesas fixas da empresa, tá? Aí a gente entrou na questão do preço de venda, né? Qual é a lógica de nós pegarmos aqui numa disciplina de custos e trabalhar com formação de preço de venda? Exatamente esse, em cima dos custos internos dos processos que nós temos na empresa, tá? Seja os custos inerentes à aquisição de matéria-prima ou a industrialização, no caso da transformação, né, da matéria-prima em um novo produto, tá? Agregando mão de obra, inclusive, nessas operações, essa formação do preço vai determinar se a gente vai conseguir atuar no mercado ou não. Em que sentido atuar no mercado ou não, né? Eu vou fazer um levantamento de preço para saber se o meu preço está compatível com aquilo que é praticado no mercado, né? A gente tem que ter em mente, né, que não adianta nós montarmos um preço, chegarmos num valor bem elevado, bem acima do que o mercado coloca em prática, porque a gente não vai conseguir estar vendendo, né, esse produto. Então, com a gestão de custos, a gente consegue identificar onde que a gente pode estar atuando para estar reduzindo esse preço, né? Então, a lógica moderna hoje é trabalhar com gestão de custos e despesas aí para que se tenha um preço mais atrativo aí para quem vai estar comprando essas mercadorias, né? E como que a gente faz essa formação do preço de venda aqui? É bem comum utilizarmos o markup, tá? O que vai ser o markup? É um fator, né, que a gente vai aplicar sobre o custo de compra de uma mercadoria para a gente conseguir formar o preço de venda, tá? Então, digamos que a gente revenda mercadorias, tá? E eu compro uma determinada mercadoria por R$100. Eu vou pegar esse fator, por exemplo, 1,5, e vou multiplicar pelos R$100, e eu vou ter formado o meu preço de venda, tá? Que seria de R$150, tá? Algo semelhante a isso, como um exemplo, a gente vai entender de forma detalhada mais à frente como colocar isso em prática, né? Então, nessa fórmula aí do cálculo do markup, a gente vai inserir todos aqueles fatores que a gente quer cobrar sobre o preço de venda, tá? Sempre sobre a forma percentual, ou seja, os tributos na forma percentual, então 10% de tributos, tá? Taxas financeiras, a taxa do cartão lá, 3%, 1,5%, 1% cobrado sobre a venda, e a margem de lucro que a gente quer obter, 10%, 15%, 50% sobre cada produto, tá? Então, esses valores percentuais a gente vai estar utilizando para calcular o nosso preço de venda. A fórmula do markup, tá? De imediato, assim, ela parece meio assustadora, tá? Mas não tem nada demais. É só a gente fazer continhas ali de mais, menos, dividir ou multiplicar. Então, a gente tem a fórmula do markup divisor e do markup multiplicador, tá? Qual é a diferença
das duas fórmulas? É só a forma de realizar o cálculo. E no final, o resultado encontrado, o markup divisor, a gente vai dividir pelo custo lá dos produtos, e o markup multiplicador, a gente vai multiplicar. Então, a gente escolhe uma das duas fórmulas para calcular, vai obter os dados, né, e vai estar calculando para encontrar esse fator, tá? Para a gente aplicar sobre o custo do produto depois. Eu pegar aqui um exemplo prático, ó. Digamos que uma mercadoria, eu compre ela por R$9. Antes disso, pessoal, vocês conseguiram entender qual é que é a finalidade do markup? Quem é que trabalha ou já trabalhou com venda de mercadorias aí? Ninguém nunca trabalhou com vendas aí? Eu trabalho com vendas, mas já veio o preço para nós já da fábrica, né? Sim, perfeito. E aí, como é que o pessoal calcula o preço de venda, será? O que eles fazem? Eles vão pegar e vão colocar no preço de venda todos aqueles custos e despesas que eles têm, mais a margem de lucro que eles querem obter. E é exatamente isso que a gente vai fazer no markup, né? Então, se nós temos o custo de um produto lá, que é R$9, tá? A gente compra a mercadoria para revender. Então, R$9 é o custo do produto. Digamos que de cada produto que eu vendo, eu vou pagar 4% de imposto, 3% de comissão, 31% eu quero para recuperar o meu custo fixo e eu quero ter uma margem de lucro ainda de 15%. Tá? Eu posso dizer aqui, ó, que a minha margem de contribuição é de 46% nesse cálculo, porque além de recuperar o custo fixo, eu quero ter uma margem lá de lucro de 15%. Então, do preço de venda lá, se eu descontar o imposto, a comissão e o custo do produto, que são os custos variáveis, vai me sobrar 46% de margem, nesse exemplo. Mas como que eu coloco isso em prática no cálculo do markup, ó? Se eu utilizar o markup divisor, por exemplo, ó. O markup divisor, então, o que que nós temos lá? Deixa eu voltar na fórmula ali para vocês enxergarem, ó. O markup divisor, deixa eu tentar recortar isso aqui. Ficar mais fácil de vocês. Tá aparecendo a fórmula aí para vocês? Aqui no cantinho? Sim. Sim. Ó, markup divisor 100 menos o percentual lá do preço de venda dividido por 100. Então, aqui eu simplesmente coloquei em prática, ó, 100 menos os... Deixa eu pegar recortar aqui o exemplo também para levar junto lá para vocês acompanharem, fica mais fácil, talvez. Por exemplo, aqui no cantinho. Eu vou trabalhar só com os percentuais aqui no cálculo do markup, tá? Então, olha só. 4%, tá lá, ó. Então, 100 menos 4%, menos 3% da comissão, menos 31% do custo fixo, menos 15% da margem de lucro. Do 100 aqui, ó, eu desconto todos os percentuais inerentes aos custos lá e margem de lucro e custo fixo que eu quero extrair do preço de venda. 100 menos esses valores aqui dividido por 100, eu vou ter 0,47. Esse vai ser o meu fator, tá?
Como eu utilizei o markup divisor, eu vou pegar o custo do serviço e vou dividir por 0,47. Logo, eu vou ter um preço de venda ideal de 19,15. Vocês conseguiram acompanhar esse cálculo? Quando faz essa conta ali do markup divisor, tu sempre tem que fazer isso no final tipo, para finalizar a conta, tem que fazer esse do custo do serviço, do preço ali do produto. Isso, ali o custo do serviço do produto, tá? Tá. Talvez o ideal aqui é o custo do serviço produto, ó. Porque o markup é um fator aqui, tá? Um índice que nós vamos encontrar. Ele vai nos auxiliar para formar o preço de venda. Então, isso aqui não é o preço de venda ainda. Para me informar o preço de venda, eu vou pegar esse valor e vou trabalhar ele com o custo do produto ou serviço, ó, que é os R$9 aqui produto, né? Como é um markup divisor, eu vou dividir por 0,47, que vai dar 19,15 o preço de venda ideal. Certo? Conseguiram acompanhar, pessoal? Sim, perguntas até aqui? Aqui, o mesmo exemplo, tá? Deixa eu carregar a linha para cá, só que aí eu vou pegar a fórmula agora do multiplicador, ó. Só para vocês verem que ele não altera, tá? Então, a fórmula, o exemplo aqui, utilizando o markup multiplicador com os mesmos valores, ó. Eu vou chegar nos mesmos 19,15. A diferença, tá? É que ela fica invertida, ó. O 100 menos os percentuais, ele fica no lado de baixo da fórmula, ó. Então, a gente tem o 100 dividido pelos 100 menos os percentuais. Logo, a gente vai achar um índice aqui, um fator de 2,1277. Tá? Então, esses 2,1277, só que agora, como é multiplicador, tá? A gente não vai dividir pelo custo do serviço ou produto. Tá? A gente vai pegar e vai multiplicar pelo custo do serviço ou produto. Então, 9 vezes 2,1277. Vamos encontrar o mesmo valor calculado pelo markup divisor, certo? Então, isso é só uma regrinha de matemática ali que a gente utiliza para executar esses cálculos. Vocês conseguiram chegar nesses valores aí? Qual é, tipo, ou sempre vai dizer, por exemplo, na atividade, se eu devo usar o multiplicador ou o divisor? Pode escolher. Ah, não tem, tipo, um é mais vantajoso, ou para tal tipo de produto eu uso esse, aquele? Dá o mesmo resultado, os dois cálculos. Tá. Mais perguntas? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu essa parte do cálculo ali? Sim. Sim, entendi. Então tá. Aí, o passo seguinte aqui, ó, a gente tem uma demonstração do resultado, tirando a prova real, ó, do que a gente fez, ó. Se eu estabelecer que o meu preço de venda é 19,15, ó, e eu quero ter 15% de margem de contribuição, 15% de lucro, ó, eu vou ter um lucro de 2,87. Tá? O restante aqui, tá, pessoal?
a gente vai bater exatamente com o que nós tínhamos. Então, ó, se o meu preço de venda é 19,15 e eu descontar 4% de imposto, desconto 0,77. Se eu considerar 3% de comissão, eu vou ter 0,57. O custo do produto representa R$ 9,00, ou seja, 47%. A nossa margem de contribuição aqui, ó, vai ser de 8,81, ou seja, os 46%, tá? E agora, se eu descontar o meu custo fixo aqui, né, que é os 31% que eu considerei para o cálculo lá, recuperar os custos fixos em 31%, vai me sobrar exatamente os 15% de lucro aqui que eu esperava obter, tá? Então, esse cálculo aqui a gente fez exatamente, ó, em cima desse exemplo que a gente viu, ó. Então, eu tinha isso de informação. E, a partir do custo do produto de R$ 9,00, eu estipulei que eu iria ter 15% de lucro na venda desse produto, tá? E, além dos 15% de lucro, eu necessitei de outras informações também, como o imposto que eu ia pagar sobre a venda, a comissão sobre a venda, a recuperação do custo fixo, né, que é os 31%. Logo, eu cheguei num lucro líquido lá de 15%, que é o que eu estipulei para esse produto, certo? Então, a partir dessas informações aqui, a gente chegou num preço de venda de 19,15. Isso está claro para vocês, pessoal? Vocês conseguem enxergar isso? Sim, agora eu entendi. O restante do pessoal também, tá claro? Sim. Sim. Então, tá bem. Entendido essa formação do preço de venda, a gente pode entrar na questão do ponto de equilíbrio, né? Então, após a empresa conhecer tudo aquilo que ela gastou e formar o seu preço de venda, né, ela vai ter que determinar qual a quantidade que ela vai precisar produzir ou adquirir e vender, tá, de cada um deles para começar a obter lucro. Então, o ponto de equilíbrio aqui, com esse cálculo que nós vamos realizar, vai exatamente evidenciar o volume, tá, que a empresa vai produzir e vender para pagar os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis, ou seja, pagar todos aqueles gastos que foram envolvidos na produção e, além disso, obter o lucro esperado, tá? Para calcular o ponto de equilíbrio aqui em reais, ou seja, em faturamento, o que quer dizer isso, ponto de equilíbrio em faturamento? Quanto que a empresa precisa vender para atingir o seu ponto de equilíbrio? Ou seja, o total de notas lá emitidos até qual valor, como um exemplo, a gente pode pegar e citar lá as metas de venda, né, que o vendedor tem. Tá? Digamos que ele tenha que vender 50 mil no mês, tá? Esses 50 mil é o faturamento, então. Ele vai ter que faturar lá 50 mil em notas no mês, tá? É a meta dele. Aqui a gente está trabalhando, então, com faturamento para calcular o ponto de equilíbrio. Então, valores em reais vendidos, né? Então, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, que o ponto de equilíbrio vai ser igual ao quê? Aos custos e às despesas fixas, dividido pelo índice da margem de contribuição. Então, olha só, voltamos aí no assunto da margem de contribuição, só que agora a gente vai trabalhar com ela com o índice, tá? Aqui num exemplo, sabendo que o total de custos e despesas fixas, tá, representam 7.500, e nós temos uma margem de contribuição de 35%.
Tá? Logo, o meu ponto de equilíbrio vai ser R$ 7.500 dividido por 0,35, e aí quando eu falo o índice da margem de contribuição, tá, pessoal? Para realizar esse cálculo aqui em faturamento, a gente sempre vai ter que pegar aí, transformar o 35%, a gente tem que dividir por 100, que aí a gente vai encontrar o índice, né? 0,35. Logo, o nosso ponto de equilíbrio vai ser 21.428,57. O que quer dizer isso? Que a partir do momento que eu atingir este valor de vendas, eu paguei todos os meus custos e despesas, tanto fixas quanto variáveis. Tá claro isso para vocês? Sim. Pensem que os 7.500 é o total lá daquele cubo mágico, né, que a gente tinha como exemplo. E o 0,35 é cada um daqueles quadradinhos, tá? Então, quanto que eu tenho que vender para mim conseguir fechar aquele cubo mágico, né? Então, cada produto vendido, além de pagar o custo do produto, né, sobra um pouquinho, que é chamado de margem de contribuição, para a gente estar pagando esses valores, tá? Aqui a gente tem um demonstrativo com esse resultado. Vamos lá. Digamos que 35% era a nossa margem de contribuição, certo? Logo, 65% do restante do preço de venda é custo variável, custo e despesa variável. Concordam comigo? Do preço de venda, se eu digo que 35% é margem de contribuição, o restante é custo e despesa variável. Se eu tenho uma receita operacional de 21.428,57, que foi o ponto de equilíbrio que a gente chegou, e eu descontar aqui 10% de imposto, 5% de comissão e 50% que é o custo do produto, eu chego nos 30% de margem de contribuição, que representa exatamente os custos e despesas fixas, ó. De tal forma que eu vou ter um lucro operacional líquido zerado, ou seja, o ponto de equilíbrio ele diz exatamente isso. Quando a gente consegue pagar todas as contas que a empresa deve relativa à parte operacional dela. A partir dos 21.428,57, que é o faturamento, a empresa vai começar a obter lucro. Isso ficou claro para vocês? Sim, então no ponto de equilíbrio, ela ainda não está obtendo lucro, ela está ali, tipo, vendendo para se manter, né? E depois disso ela vem o lucro daí. Isso, exatamente. Até o ponto de equilíbrio, tá? Quando ela chegou no ponto de equilíbrio, quer dizer que ela conseguiu pagar todas as contas dela, tá? E aqui uma reflexão importante que a gente tem que fazer é que o ponto de equilíbrio a gente trabalha com uma medida temporal, né? Então a gente faz essa verificação ou avaliação, por exemplo, de um dia, uma semana, um mês, tá? Para comparar, porque a gente não pode pegar o custo ou despesa de um outro mês, e vocês vão lembrar lá do princípio da competência, né? Não posso pegar a despesa de fevereiro e considerar em março, né? Então a gente vai fazer a apuração dentro do mês que se refere, né? Mas o raciocínio da Bianca está certo, é exatamente esse, né? Então até 21.428,57, a empresa só pagou conta, tá? Só pagou os custos e despesas que ela teve, ou seja, o custo do produto lá, da aquisição, da fabricação, além dos custos fixos lá, com mão de obra e aluguel, enfim, o que ela tenha, né? A partir desse valor, ela vai começar a obter lucro. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Mais alguma pergunta sobre isso? Na teoria tá tranquilo, tem na prática para a gente fazer o cálculo para ver se
Se entendeu mesmo? A princípio eu entendi. Uma pergunta ali, no ponto de equilíbrio, sempre vai ter a porcentagem para a gente calcular ou a gente vai ter que fazer alguma conta antes para achar? Sim. Deixa eu até abrir aqui um trabalhinho que eu vou estar postando para vocês, que a pergunta foi muito boa, tá? A margem de contribuição ali foi dada, tá? Como vai ter um exercício aqui que eu vou dar a margem de contribuição para vocês, tá? Porém, tá? Deixa eu achar, cadê o trabalho aqui? Porém, eu posso dar um exercício para vocês, o que vocês vão ter que encontrar primeiro a margem de contribuição, certo? Então, deixa eu só abrir, eu estava com ele aqui, eu acho que eu fechei, eu fiz alguma coisa. Deixa eu achar. Tá aqui, peraí. Podem ir perguntando mais dúvidas. Mas naquele exercício foi dado, tá? Mas eu posso pegar e pedir para vocês antes, né? Que vocês apresentem aí o cálculo da margem de contribuição. Tá, mas para isso, daí no caso, tu vai colocar ali as despesas variáveis, né? Que nem ele Isso. para a gente poder calcular a margem, né? Isso. Não. As informações necessárias aí para conseguir calcular isso tem que fazer parte, né? Senão não tem como vocês conseguir calcular. Deixa eu só achar aqui, onde é que foi? Aqui. Tá. Eu quero mostrar para vocês. Trabalhinho que eu vou postar. E que nós vamos trabalhar durante a aula da semana que vem. Aí vocês já podem, essa semana, ir dando uma olhada, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Então vamos lá. A atividade aqui. Então, número 1, né? Então eu tenho lá o quê? Custos variáveis, custos fixos, taxa de administração contratual, que é o preço de venda, e 80 lá condomínios, que é a quantidade, tá, de serviços. Então eu quero o quê? Margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Aqui é um exercício que vocês vão ter que encontrar a margem de contribuição e vão ter que calcular o ponto de equilíbrio, tá? Na número 2, utilizando o markup, calcular o preço do serviço a ser cobrado. Tá? Então, barbada também, a gente tem um custo de serviço,
tem os percentuais e vai ter que aplicar na fórmula do markup. Na número 3, qual o ponto de equilíbrio considerando 25% de margem de contribuição e somando R$6.000 de custos e despesas fixas? Aqui já está dado a margem, né? É só dividir lá para a gente gravar que tem que dividir pelo índice. E a número 4 ali, calcular um preço de venda, né? Ideal, semelhante ao anterior. Como a gente tem uma mão de obra e matéria-prima, a gente vai ter que somar os dois aqui para ter o custo do produto. Tá? E depois aqui, e se o comprador solicitar a condição à vista, sem o custo financeiro, como que vocês vão chegar no desconto a ser obtido aqui? Tá? Então, uma atividade aí para a gente gravar, eu já vou estar postando agora, tá, pessoal? Aí vocês já podem começar a trabalhar e a gente está desenvolvendo aí durante a aula que vem, mas eu peço que vocês façam, tá? Tentem fazer e aí a gente desenvolve a correção dela na semana que vem. Tá bem? Sim. 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 Só que assim, tá? Como vocês falaram, não adianta essa parte aí, a gente tem que praticar em cima disso, tá? Eu tentei passar ali como que a gente realiza os cálculos, mas é vocês metendo a mão na massa mesmo para conseguir entender, tá? Então, eu vou postar agora, eu peço que vocês já se debrucem aí, que não conseguir hoje ainda, não tiver tempo aí durante a semana, tá? Mas até a aula que vem, se conseguir tentar fazer, aí pelo menos vocês já pegam o caminho depois, nós vamos trabalhando junto na aula que vem esses exercícios, tá? Mas é mais fácil semana que vem, se vocês já tiverem tentado fazer, tá? Em cima dos exemplos ali que a gente viu, porque em princípio é bem tranquilo, tá? É só a gente pegar a lógica de como realiza os cálculos, tá bem? Sim. Então não precisa te enviar esse. Não, esse não. Tá. Esse vocês vão fazer, e aí semana que vem a gente realiza a correção juntos, tá? Aproveito para lembrar, tá? Quem ainda não enviou as atividades, por favor, essa semana aí, tá certo? Mais alguma dúvida, alguma questão? Então tá bem, pessoal. Hoje, da minha parte, eu acho que era isso. E fico à disposição aí, caso alguém tenha alguma dúvida com relação às outras atividades e com relação a essas também, durante a semana eu fico à disposição, tá bem? Uma ótima aí restante de semana para vocês e até a semana que vem. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.